Bom, Deodoro está eleito. No entanto, quero que fique claro que, embora Deodoro tenha conseguido virar o presidente da República, ele não tinha dentro do Congresso brasileiro amplo apoio político. Para isso é importante que a gente entenda que a dinâmica republicana ela exige que o executivo, para governar tranquilamente, ele tem que ter apoio do seu legislativo. Ou seja, vamos entender, um presidente ele não cria uma lei pronto, isso funciona numa ditadura. Quando eles trabalham com decreto-lei, se estabelece uma medida e acabou, ele é cumprida. O que acontece? O presidente pode propor projetos de lei. Esse projeto de lei tem que passar pelo Congresso. Congresso esse que é dividido em duas câmaras, o Senado e a Câmara de Deputados. Então, tem que ser aprovado nas duas câmaras para que isso vire uma lei. Então, por isso, o presidente da República, né, o executivo como um todo, ou presidente, ou governador, ou prefeito, ele depende que as instâncias do legislativo aprovem ou estejam de acordo com a sua proposta política. Senão, não funciona. O sistema fica emperrado. Perfeito? O que acontece no governo Deodoro é que, embora ele tenha sido eleito com uma pequena vantagem sobre os demais candidatos, o Congresso não era de maioria de Deodoro. Então o que acontece? Deodoro ficou engessado, ele não conseguia governar, ele não tinha governabilidade. É importante a gente aprender essa palavra e entender o que significa ter governabilidade. Significa ter um Congresso que apoie o presidente. Perfeito? Então, executivo e legislativo trabalhando juntos. Deodoro não tinha isso. Então, o que acontece? Deodoro percebe que ele não vai conseguir governar de fato. E resolve, então, o quê? Ser um ditador. Talvez tenha sido a primeira tentativa de uma ditadura no nosso país republicano, foi justamente Deodoro, quando ele tenta fechar o Congresso Nacional e se impor como aí, digamos, um ditador, uma espécie de ditador. Só que no momento que Deodoro fecha o Congresso, ele vai lidar com uma série de opositores. Evento muito importante vai ser a famosa Revolta da Armada, quando o contra-almirante Custódio de Mello mobiliza parte da Marinha Brasileira, afasta os navios ali na Baía de Guanabara, afasta da costa e ameaça bombardear o Rio de Janeiro caso o Marechal Deodoro não renunciasse. Marechal Deodoro, um homem doente, né, um homem sem força, inclusive política, para lutar contra essa oposição, ele acaba então renunciando. É um governo de poucos meses, então nosso primeiro presidente eleito na República renuncia com poucos meses. E aí qual é a grande crise política que ocorre? A Constituição diz o seguinte: quando o presidente não tiver cumprido metade do seu governo, ou seja, 4 anos, o presidente é eleito para 4 anos, se ele tivesse cumprido 2 anos de governo e renunciasse, o vice podia assumir e governar no lugar dele. No entanto, como ele não tinha cumprido metade do quadriênio ainda, a Constituição diz que uma nova eleição deveria ser feita. A questão é que o Floriano Peixoto vai assumir como presidente e vai dizer o seguinte: daqui não saio, daqui ninguém me tira. O que ele quer dizer com isso? Não vou realizar novas eleições, eu vou terminar o governo. Eu vou governar até 1894. E aí, óbvio que eu mesmo me lembro que tentei demover o DSD, me lembro de falar: Marechal Floriano, por favor, é um bebê de república, uma nascente república que precisa de legitimidade. Por favor, você está sabendo como é que eu falei assim, mas eu tinha intimidade, eu estava ali envolvido com os meio militar. Eu falei: Marechal Floriano, por favor, não vamos fazer isso agora? Mas aí ele bota a mão no meu ombro e diz o seguinte: Belisário, a Constituição era clara, você tem toda a razão. A Constituição dizia que esse pleito de eleição de um presidente, de um vice-presidente, deveria ser um pleito direto. O que aconteceu, Belisário? Eu tive que responder: foi uma eleição indireta. Porque ele me responde: então, se a Constituição não foi aplicada ao pleito que elegeu Deodoro e me elegeu, por que agora faz-se tanta questão de que a Constituição seja cumprida e eu tenha que fazer novas eleições? Prezados, ele tinha razão. Então ele usou da circunstância para bater o pé e falar: eu fico. O que não foi tão complicado assim. Marechal Deodoro ele tinha o apoio de grande parte do Exército, tinha o apoio do Partido Republicano Paulista, o partido mais forte nesse momento. Isso fez com que ele conseguisse se firmar no poder. Teve que combater a inflação, teve que combater uma série de opositores também ao seu regime. Nós tivemos aí manifesto de generais pedindo que ele fizesse novas eleições. Ele reformou todo mundo, ou seja, colocou na reserva os generais.
ele teve uma nova revolta da Armada, que alguns historiadores chamam da Segunda Revolta da Armada, o que na verdade é que o contra-almirante Custódio de Melo, insatisfeito com o desdobramento da renúncia de Deodoro, né, acreditando numa nova eleição, mantém a revolta contra Floriano Peixoto. Só que diferente de Deodoro, Floriano não renuncia e manda que a Marinha como um todo resista à revolta da Armada. O Custódio de Melo acaba indo para o sul e aderindo à chamada Revolta Federalista ou Revolução Federalista que estourou no sul do país, onde um grupo que era a favor de uma menor centralização do poder lutava contra o governo local de Júlio de Castilho. Júlio de Castilho acaba tendo o apoio de Floriano Peixoto e os revoltosos apoio da Revolta da Armada. Floriano Peixoto manda tropas para o sul do país, reprime violentamente a Revolução Federalista, perfeito? Custódio de Melo é derrotado, vai ter que fugir do Brasil e assim ele vai se firmando como, né, o Marechal de Ferro, como foi apelidado, vai governar até 1894, vai completar esse primeiro mandato presidencial e, de certa forma, vai consolidar a República Brasileira.